Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. Patrocínio Laboratório Novartis. Olá, caros ouvintes, eu sou a Márcia Denardim e esse é o Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. E aqui ao meu lado está a minha parceira, Erenice de Oliveira. Oi, Márcia, tudo bem? Lembramos, então, mais uma vez, que toda esta primeira temporada do Podem tem o patrocínio do Laboratório Novartis. E neste primeiro episódio, a gente vai abordar a importância e a necessidade da fonoaudiologia como terapia na esclerose múltipla. Destacamos que a fono é uma atividade que facilita a reabilitação dos músculos envolvidos no processo de fala e deglutição dos pacientes. E essas ações são consideradas fundamentais para o tratamento da esclerose múltipla. Esses profissionais, os fonoaudiólogos, acompanham os pacientes para conhecer a sua individualidade e a variedade de sintomas. Bom, mas antes, Erenice, da gente chamar a fono que está aqui conosco, eu quero falar da convidada que é muito especial e que já é conhecida de todos nós e de todas as pessoas que acompanham o podcast, né? A neurologista Raquel Vassão, que está presente conosco de forma virtual. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Márcia, e vocês aí? Prazer mais uma vez estar contigo aqui e compartilhar, né, das suas informações. Então, do ponto de vista neurológico, quando um médico passa a indicar a fonoaudiologia para o paciente de esclerose múltipla, Raquel? A gente tem algumas indicações importantes da fonoaudiologia para a pessoa que convive com esclerose múltipla. A gente pode indicar, principalmente quando a gente tem dificuldades de linguagem, ou seja, da função da fala também, né? Quando a pessoa tem alguma dificuldade que a gente identifica, ou numa avaliação clínica habitual, ou numa avaliação neuropsicológica. Nós podemos também indicar quando há dificuldades para deglutição, né? Quando a pessoa está com dificuldades para engolir ou água, ou coisas sólidas, né? E também com dificuldades da formação da fala, né? Das dificuldades de como fazer a fala acontecer. E aí a gente conta com os profissionais para implementar terapias, para melhorar e para progredir. E de uma maneira muito interessante, isso é capaz de criar novos circuitos cerebrais e novas maneiras de processar isso tudo e ficar mais seguros também e, enfim, com um cuidado mais adequado. Bom, e para ampliar, então, todas essas informações, a gente tem aqui no estúdio a fonoaudióloga Caroline Rodrigues Portaletti. E, Erenice, conta para a gente um pouquinho sobre a Caroline. Então, Márcia, a Carol é estudante de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana da Universidade Federal de Santa Maria e de especialização em Neurociências do Desenvolvimento e da Cognição pela Universidade Franciscana e pesquisadora do Laboratório da Fala, também na UFSM. Ela graduou-se em fonoaudiologia em 2015, lá na Universidade Federal de Santa Maria, e desde então está inserida na linha de pesquisa Aspectos Clínicos e Linguísticos na Aquisição, Desenvolvimento e Distúrbios da Linguagem. Lá, a Carol desenvolve e participa de pesquisas que permitem conhecer, prevenir, identificar, diagnosticar e intervir nos distúrbios dos sons da fala. Agora eu vou deixar que ela mesma se apresente. Bem-vinda, Carol. Olá, Erenice, Márcia, ouvintes. Ao falar sobre a esclerose múltipla, é importante tratar sobre as possibilidades terapêuticas, em especial sobre a atuação fonoaudiológica às pessoas com esse diagnóstico. Eu sou fonoaudióloga clínica e pesquisadora e o meu público-alvo de estudo e também de tratamento são pessoas com disartria, ou seja, com dificuldades de comunicação por alterações na fala decorrentes de uma lesão neurológica, como é o caso da esclerose múltipla, que é uma doença neurodegenerativa que afeta os músculos
na produção articulatória dos sons envolvidos na fala. No teu doutorado, tu pesquisa métodos de avaliação de tratamento fonoaudiólogo para pessoas com lesão neurológica. Explica um pouquinho para a gente que métodos são esses e que tratamentos. Como eu falei anteriormente, a minha atuação é na avaliação e reabilitação de pessoas com disartrias. O que são as disartrias? São um conjunto de alterações que envolvem respiração, fonação, que é a produção da voz, a ressonância, que é a projeção da voz, a articulação, que seria a dicção, a produção dos sons durante a fala, e outros aspectos envolvidos na comunicação e que impactam na comunicação verbal. Por exemplo, a melodia da fala, a entonação vocal, e que às vezes ficam afetadas por conta dessa dificuldade de coordenação de força muscular. Existem diferentes tipos de disartrias e as características são bem variadas, inclusive dentro da própria esclerose múltipla, por conta dos diferentes tipos de esclerose que nós temos e da gravidade da esclerose, do tempo de diagnóstico. E então, no meu doutorado, eu pesquisei métodos de avaliação perceptivo-auditivos, onde a gente aplica protocolos para avaliar todas aquelas alterações que eu falei de respiração, fonação, ressonância e articulação, e também métodos instrumentais. Eu utilizei a ultrassonografia dos movimentos de língua para avaliar como que a língua se comporta durante a articulação. Esse método instrumental também é bastante importante para a avaliação da língua durante a deglutição e mastigação do alimento. Eu utilizei também a eletroglotografia, que avalia a função vocal, ou seja, o vozeamento das pregas vocais durante a fala, porque devido à incoordenação e à fraqueza muscular, às vezes os pacientes apresentam um rebaixamento na voz, no tom da voz, ou de repente a voz fica mais aguda e o paciente não consegue controlar. Realizei também análise acústica dos pacientes para verificar quais são os tipos de alterações vocais presentes nos pacientes e que muitos não apresentam no início e vão apresentar mais posteriormente da doença ou então em tipos mais graves, esclerose múltipla. E também utilizei a nasometria para medir a quantidade de ar, de energia acústica nasal durante a fala, porque existe um mecanismo velofaríngeo dentro da boca, né, que seria ali no palato mole, que ele faz um levantamento daquele palato para projetar o ar, a voz, para a cavidade oral. Só que quando o paciente está muito cansado, acaba que esse mecanismo fica incoordenado, fraco, não consegue realizar o seu movimento e o ar se projeta para o nariz, dando a impressão de uma voz mais nasal, né? Aquela voz que muitos conhecem como voz nasalada. Então, eu investiguei com esses métodos instrumentais e que eu relacionei com os perceptivos para dizer o que acontece na esclerose múltipla e em outras doenças neurológicas e como que a gente pode utilizar esses métodos de avaliação para tratamento. E aí, no meu doutorado, eu também desenvolvi um método de tratamento que envolve a reabilitação da respiração, fonação, ressonância, articulação, utilizando também esses métodos instrumentais como um biofeedback, para o paciente conseguir se monitorar e realizar os ajustes necessários para a vida diária, né? Para a comunicação no trabalho, com os amigos, quando precisa apresentar um trabalho, fazer uma palestra, enfim. Drops do Podem. Pessoas deprimidas também podem sofrer fadiga. E qualquer pessoa que precise gastar um esforço considerável para realizar tarefas diárias, como vestir-se, escovar os dentes, tomar banho ou preparar refeições, pode sofrer de fadiga adicional como resultado. É muito interessante, né? Porque estava te ouvindo falar, assim, porque falar, comer, engolir é uma coisa tão natural, a gente faz isso de uma forma tá tão no nosso cotidiano que a gente não se dá conta, né? De todos os processos que estão envolvidos. Sem prestar atenção, né? Exato. Então, e aí, quando a gente passa a ter um problema, seja ele de que ordem for, nisso é que a gente se dá conta de quão complexo é, na verdade, todo esse processo, né? E eu ia te perguntar justamente a propósito dessa tua última colocação, Carol, assim, como que a gente traz isso para o dia a dia?
para o cotidiano, né? Muitas vezes, como é que tu aconselha, digamos assim, as pessoas de modo geral? Como é que eu vou perceber que eu estou, por qualquer motivo, seja lá que for, com alguma disfunção na fala, na língua, na respiração? Porque a gente faz isso de uma forma tão automática que muitas vezes nem se dá conta que está com problema, né? Ou que está iniciando um problema. Sim. Nós sabemos hoje em dia que as doenças neurológicas, elas não afetam somente a produção articulatória, mas também a percepção. Por isso, é difícil para os pacientes com doenças neurológicas perceberem que estão produzindo a fala de maneira alterada. É importante eu sempre olhar no outro, como que está a expressão do outro. Porque o outro sempre vai me dizer se está fácil de entender, se está difícil. Né? Às vezes o outro vai franzir a testa, tentando te entender melhor. E também é sempre importante perguntar, você me entendeu? Introduzir o assunto, né? Mais ao longo da doença, em que avança, né? Ou então durante os surtos, após os surtos, é importante perceber que a fala está mais alterada e sempre dizer para o outro, agora eu vou falar sobre tal assunto. Se você não me entender, você pergunta. E o outro tem a função também sempre de estar dando esse retorno para o paciente saber se ele está realmente sendo efetivo na comunicação. Sim. Então, é uma dica bem interessante, assim, a gente ter o outro como referência, na verdade. Exato. Né? A gente, falando como paciente, né, tem essa dificuldade de saber se estamos falando com a fala enrolada, arrastada, se estão nos entendendo ou não, e aí entra aquela conversa que a gente já teve em outros episódios do Podem, né, da gente estar constrangido de não conseguir se expressar dessa maneira, né? E a dificuldade também da gente em começar a falar sobre algum assunto, estar ali socialmente conversando com alguém e cansar. E aí tem que parar, e aí a gente esquece do que falou, do que está falando. Então, uma série de detalhezinhos, né, que se tem nessa situação da fala e que parece tão simples, mas é tão complexa, Carol. Sim. No meu doutorado, como eu disse, eu desenvolvi um método de tratamento. O primeiro passo do tratamento é o ajuste respiratório. A gente faz um fortalecimento da musculatura abdominal para o paciente desenvolver a respiração costo-diafragmática, aquela respiração de Pilates em que ele vai expandir apenas o abdômen. Com isso, ele garante mais fôlego para falar e ele consegue aumentar o tom da voz sem precisar gritar e, consequentemente, reduz a fadiga. Então, essa é a primeira estratégia que a gente faz para o paciente não chegar ao estágio do cansaço para falar. É claro que em grupos musculares maiores, para andar muitas vezes, vai cansar e a fadiga é inevitável. Mas para falar a gente pode conseguir reduzir esse cansaço fazendo algumas estratégias de comunicação que naturalmente a gente não faz, mas que para os pacientes tem que estar constantemente lembrando de respirar adequadamente, de aumentar o tom da voz, porque isso já facilita a produção articulatória. E essas duas coisas, às vezes, são quase impossíveis de realizar, que é caminhar e falar ao mesmo tempo. Ou a gente caminha, ou a gente fala em determinados momentos, né, da nossa vida com esclerose múltipla. Né? E o paciente tem que estar ciente disso, do que ele consegue fazer. E saber que, bom, se ou eu caminho ou eu falo, eu vou respeitar. Eu vou falar quando estiver sentada, quando o ambiente estiver silencioso, quando o ouvinte estiver olhando para mim. Né? Evitar situações de dificuldade. Então, muito bem. Eu queria entrar num outro aspecto aqui. Eu vou perguntar primeiro para a Raquel e aí depois complemento contigo, tá, Carol? Então, assim, ó, é um aspecto que eu queria falar especial diz respeito à disfagia, que é essa dificuldade para engolir, né? Que é bem comum tanto no paciente de esclerose múltipla, mas é comum em outras situações, principalmente, por exemplo, no processo de envelhecimento, né? Nosso, enfim, às vezes a gente tem que lidar isso com os nossos pais, enfim, avós, enfim, com as pessoas que estão envelhecendo na nossa família. E como eu disse antes, parece que falar, comer, engolir, conversar é uma coisa tão natural que a gente faz, né? Respirar, e quando a gente se depara com essas dificuldades é que a gente se dá conta.
Então, assim, e mais, de uma forma geral, nós, familiares, amigos, enfim, a gente não está preparado para lidar com isso. A gente não sabe o que fazer quando alguém engasga, por exemplo, ou ainda que existem formas de preparo de alimentos que podem facilitar a deglutição, e isso vale para essas diversas situações, seja no campo do manejo com os idosos, né? Claro, nas doenças neurológicas, como a EM. E eu digo isso com uma experiência bem pessoal, assim, porque eu só fui me dar conta disso quando eu tive que lidar com a esclerose múltipla em casa, né? Então, assim, eu queria saber da Raquel, como que muitas vezes a gente tem que introduzir essa situação, seja, né, porque é uma questão neurológica, seja na esclerose múltipla ou em outras condições. Como é que é para ti, Raquel? Fala um pouco da tua experiência com isso. Primeira coisa que acho que é importante eu sempre gosto de falar isso. Tem um neurocientista que é o Miguel Nicoleles. Ele fala que a maior parte das pessoas só se dá conta da maravilhosa máquina que tem bem logo atrás dos olhos, ou quando tem algum problema, ou que, como nós aqui, gostamos de estudar e compreender essa máquina que tem atrás dos olhos, né? E a questão da deglutição, a gente realmente só se dá conta, muitas vezes, quando é capaz de se dar conta, que foi bem colocado anteriormente, quando a pessoa é capaz de se dar conta, quando tem uma dificuldade, né? O problema da disfagia, que é a dificuldade de engolir, né, é potencialmente muito grave. A gente tem isso em várias outras doenças neurológicas, no AVC, nos pacientes que são demenciados já mais avançados, né, muito velhinhos, em outras situações da neurologia também, na ELA, o engolir é um ato que é muito dinâmico e que a gente tem uma capacidade de proteger para a comida e para o lugar certo, para descer para o esôfago e não pulmão, né? Quando a gente tem essa dificuldade, a gente tem um risco aumentado de pneumonia, de complicações neurológicas e clínicas, principalmente graves, que podem levar o paciente até ir aí para um CTI, né? A gente, quando, por exemplo, uma doença que na esclerose múltipla, isso vai ser bem mais tardio, se é que vai acontecer, né, o fato da dificuldade de engolir. Mas no AVC, o tratamento intensivo, desde o início, logo depois que o paciente teve o AVC, é muito importante para que ele recupere essa função rapidamente e também para que, enquanto ele não tiver a função de engolir adequadamente controlada, que ele possa receber alimentação na consistência que deve ser, ou até mesmo o uso de sonda, ou às vezes a necessidade até de fazer o procedimento lá, de colocar um buraquinho aqui no estômago para conseguir se alimentar, né? Então, a gente sabe, não só pela literatura científica, mas também da minha experiência, quando a gente tem o tratamento agressivo, vamos dizer assim, da disfagia pela fono, desde o início que ela se instala, independente da situação neurodegenerativa ou não, realmente é importante a gente ver isso na prática também, a diferença que faz o trabalho da fonoaudiologia, e é essencial. Com certeza. Eu, por exemplo, convivo mais com o pessoal da esclerose, assim, é possível detectar a pessoa começa o dia falando de um jeito, e quando passa pelo processo da fadiga, ou do dia todo, chega no final do dia, né, tá falando de outro completamente diferente, assim, é muito, muito curioso. E quando faz a fono, né, se a pessoa não faz a fono, ela chega acabada lá no final do dia, quase não consegue entender nada. Agora, quando faz, isso é de uma diferença incrível, assim, né? Então, eu realmente pude constatar. Então, eu queria ver, Carol, além disso, né, além de ser um trabalho que efetivamente a gente consegue constatar e de um retorno quase imediato, assim, e também esses manejos que a gente estava falando a respeito da disfagia aqui, né, tipo, de que a gente sempre tem a ideia de que o maior perigo, como colocou a Raquel, por exemplo, pode ser com sólidos, vai engolir com uma carne, com uma coisa. E eu também fui descobrir, por exemplo, que não, que são os líquidos, né? Os mais causadores, assim, de engasgo, por exemplo. Fala um pouquinho disso pra gente, Carol.
Então, como a doutora falou, a doutora Raquel comentou, a disfagia na esclerose múltipla ela decorre de fraqueza, incoordenação e possíveis espasmos musculares, até mesmo na região orofaríngea, ou seja, boca e garganta, que estão envolvidos desde a mastigação até a deglutição, que é o ato de engolir, de fato, o bolo alimentar. Os sintomas iniciais de esclerose múltipla costumam ser as tosses recorrentes após a ingestão de líquidos, porque são consistências mais difíceis de controlar na hora de deglutir. O sólido a gente consegue mastigar e transformar num bolo mais pastoso, então tem mais firmeza na hora de deglutir. É claro que as disfagias, elas não são apenas neurogênicas, podem ser mecânicas também e variar de paciente para paciente. Existem pacientes com mais dificuldade no sólido, de fato. Alguns pacientes têm a consistência pastosa um pouco mais difícil de deglutir que o líquido. Às vezes o líquido, inclusive, auxilia a deglutição. Então, o fonoaudiólogo, que é o profissional capacitado para fazer a avaliação da alimentação, que vai determinar quais são as consistências mais seguras para a alimentação. Além disso, além de avaliar a segurança na alimentação, o fonoaudiólogo vai realizar estratégias, recomendar estratégias para o paciente conseguir engolir com maior segurança. Por exemplo, o simples fato de você deglutir com a cabeça posicionada um pouco para baixo faz um ajuste muscular que eleva a laringe, protege a via aérea, ou seja, né, a laringe e, consequentemente, os pulmões, e direciona o bolo alimentar para o esôfago e depois para o estômago. Ou seja, o risco de aspiração é muito menor. Claro, varia. Só para a gente traduzir um pouquinho assim, quando o alimento desce para a via aérea ou para o pulmão, é quando a gente engasga daí, isso. Né? E aí provoca aquela tosse e tal. Então a aspiração é isso, porque entra no lugar errado, como a gente coloca. Exatamente, entra no caninho errado. A tosse, ela, apesar de ser um sintoma e um sinal clínico de que há uma fraqueza muscular que está direcionando o bolo alimentar para a via aérea, ela também é um sinal clínico importante de que pelo menos o paciente tem um reflexo. Né? Ela é um reflexo de proteção. Ela surge porque a prega vocal faz uma coaptação, fecha e impede que o bolo alimentar vá para o pulmão. O perigo acontece quando o paciente engasga e não tosse. Então ele aspira, essa tosse não é efetiva ou ela é ausente, então o paciente aspira, faz uma pneumonia aspirativa e precisa ser internado, né? Então, tanto que é um manejo, né? Quando tu engasga, a recomendação é tossir, né? Exato. Tossa para poder expelir o alimento, né? Exatamente. Drops do Póden. A fadiga é um dos sintomas mais comuns da esclerose múltipla. Ocorre em cerca de 80% das pessoas. Pode interferir na capacidade de uma pessoa funcionar em casa e no trabalho. E é uma das principais causas da saída antecipada do mercado de trabalho. A fadiga pode ser o sintoma mais proeminente em uma pessoa que, de outra forma, tem limitações mínimas de atividade. Eu queria até perguntar aqui para a Carol, porque a gente não se dá conta, muitas vezes, que está com dificuldade, né, para engolir. E aí o nosso médico percebe isso, e aí a gente faz aqueles testes. Eu fiz alguns testes com líquidos coloridos e com, acho que as espessuras um pouco mais fino, e precisei usar o espessante, inclusive, para água, né? Passei um bom tempo tomando água engrossada e a comida toda batida, né? E apesar da gente não ter assim, não ser uma coisa muito gostosa, né? E a gente não acha que a sede não mata a sede, aquela água engrossada, mas faz uma diferença muito grande, né? Na recuperação da gente, né? E foi para mim bastante importante esse período que eu fiquei usando, né, o espessante na alimentação. Quando é que isso é necessário? Porque nem sempre é necessário utilizar esse tipo de técnica, né, para a gente poder comer ou beber.
nós realizamos uma avaliação, né, com um protocolo de avaliação para o risco de disfagia. Quando há um risco de aspiração, um risco de disfagia e as estratégias não são eficazes, né, o paciente ele não consegue tossir, o paciente ele não consegue se posicionar de uma maneira que a alimentação possa ser segura, nós recomendamos os espessantes. E junto aos espessantes, nós recomendamos também estratégias e exercícios para fortalecimento muscular. Isto é, não é todo mundo que vai passar o resto da vida utilizando espessantes, comida espessada. Nós também fazemos modificações na dieta, como tu disseste, às vezes é necessário bater a comida para transformar em mais pastoso, para ter mais controle. Mas com fortalecimento muscular, com o passar do tempo, recuperação do surto, o paciente volta às suas habilidades naturais e então ele pode seguir a vida dele com alimentação sem espessante, completa, com todas as consistências, sempre realizando os ajustes e com o monitoramento da fonoterapia, né, para avaliar se isso é seguro ou se há um determinado risco. Então, o primeiro passo, o fonoaudiólogo avalia o risco para a disfagia e determina se precisa de um espessante, de uma estratégia, de exercícios, enfim. É um recurso, na verdade, né, Carol? Enfim, eu queria perguntar para a Raquel também, porque a gente estava falando assim, nem sempre, principalmente no caso da esclerose, dependendo do tipo e tal, né, vai ser necessário o fono, ou tem uma indicação. Como é que tu faz essa indicação, Raquel? Às vezes, né, que nem tu comentou também das outras terapias, às vezes não é necessário, às vezes é necessário por um tempo. Como é que tu faz a avaliação como neuro? A gente, durante o contato com o paciente, primeiro que a gente sabe que as dificuldades principalmente da deglutição, né, do engolir, que a gente chamou aqui de disfagia, são mais tardias, a gente consegue rastrear isso na consulta, perguntar como é que tá para engolir, se está tossindo quando bebe água, né, quando, enfim, se alimenta. E a gente consegue fazer um rastreio disso na consulta, né? Ou então, às vezes, o paciente apresentou uma pneumonia, a gente não sabe bem por quê. Ou ainda quando a gente já identificou dificuldades da linguagem, dificuldades do fazer da fala, né? Da motricidade da fala. E aí a gente vai encaminhar para um profissional para avaliar e ver e realmente propor as terapias necessárias para cada tipo de paciente. Mas realmente uma complicação que raramente acontece precocemente na doença, a não ser naquelas pessoas que possuem as formas mais agressivas da doença. Normalmente são dificuldades que a gente encontra um pouco mais tardiamente no curso da doença, né? Dependendo de quando foi feito o diagnóstico, certo? Uhum. Então, isso pode ser avaliado na consulta e proposta a avaliação pela fonoaudiologia. Às vezes pode ser uma coisa momentânea em virtude de um surto também. Oi, desculpa. Em virtude de um surto, pode ser uma condição momentânea, enfim. Sim, pode acontecer em alguns surtos, né, de algumas regiões específicas do encéfalo, e sim, pode ser algo que você precise de uma terapia por algum tempo até que se recupere, né, e uma avaliação também, principalmente quando a gente está falando de risco, né, de disfagia, de pneumonias aspirativas, a gente pode recomendar, num contexto de um surto, para acelerar mesmo a recuperação. Tá bom, então, Raquel. A gente está se encaminhando para o final. Tem alguma coisa que tu gostaria de complementar? Acho importante as pessoas saberem que existe o recurso da fonoaudiologia, não só para deglutição, para dificuldade de engolir, mas também para as dificuldades de linguagem, de comunicação, de tom de voz, né, que é tão importante. A gente está usando aqui um recurso de áudio importante, as pessoas entendem que tipo de entonação que eu estou utilizando, né? Uhum. Não estou, porque dependendo do paciente de esclerose múltipla, ele pode parecer que é um bêbado falando, né? Então existe esse recurso, esses profissionais podem estar dedicados também à área de neurologia e pode ser essencial aí para a qualidade de vida de pessoas que convivem com essas dificuldades. Obrigada, Raquel. Márcia, gostaria de fazer uma pergunta?
Eu queria fazer uma pergunta em relação ao uso do canudo, porque é muito mais fácil, pelo menos para mim, né, tomar qualquer líquido se eu estiver utilizando um canudo. Se eu pegar um copo e for beber, parece que tranca, tem uma dificuldade muito grande nisso. Sim. Isso é normal da esclerose múltipla, das doenças neurológicas? Por que isso acontece? Isso é bastante comum nas disfagias, sejam elas mecânicas ou neurogênicas. Acontece por conta dessa coordenação muscular. Quando você direciona apenas do copo o líquido para a boca, você coloca muito mais, né, líquido dentro da boca, fica mais difícil de coordenar. O canudo, você direciona esse fluxo. É muito mais fácil você colocar força e coordenação para engolir com o canudo. Tanto que é um recurso bastante sugerido pelos fonoaudiólogos quando vem que, através de colher ou copo, o paciente não consegue se alimentar com segurança. E isso é um sinal de algum problema? Sim. Porque nós também avaliamos bebendo do copo, da colher e também do canudo. E aí verificamos quando é mais seguro, quando é mais eficaz para esse paciente. Muito bem, vamos prestar atenção, né, nessa situação. Bom, e estamos chegando ao final de mais uma conversa enriquecedora aqui e que nos trouxe, né, uma possibilidade da gente prestar atenção no que estamos fazendo, como estamos bebendo, como estamos falando, né, e no outro, porque é uma dica muito importante essa de perceber como o outro está nos ouvindo, né, e a questão ali da testa franzida também é importante. Obrigada, doutora Raquel Vassão, que segue nos acompanhando, né, que nos acompanhou nesses 3 últimos episódios aqui do podcast, e agradecemos também a Carol. Obrigada, doutora Raquel. Obrigada, Márcia. Obrigada, Erenice. Foi ótimo poder participar desses podcasts. É sempre enriquecedor e vale muito a pena poder comunicar de várias maneiras sobre a esclerose múltipla e sobre como as pessoas podem conhecer e ficarem, inclusive melhorarem as próprias vidas, né? Obrigada, Carol. Eu agradeço novamente, espero ter contribuído com algumas informações a respeito da atuação fonoaudiológica na esclerose múltipla. Eu gostaria de salientar também que a fonoaudiologia não trata apenas dos aspectos de fala, de comunicação e de alimentação. Muitas vezes os pacientes com esclerose cambaleiam, têm dificuldades de equilíbrio e a reabilitação vestibular ela é recomendada para esses pacientes para melhorar o equilíbrio postural. Então, todas as dificuldades de comunicação, de deglutição e também de equilíbrio podem ser tratadas e avaliadas por um profissional fonoaudiólogo. Olha só, que maravilha, tem uma coisa que a gente não sabia. Mais um assunto para um outro podcast. Não é? Né? E este foi mais um episódio do Podem, o podcast sobre esclerose múltipla, que tratou sobre a fonoaudiologia no tratamento da esclerose múltipla. Toda esta primeira temporada do Podem tem o patrocínio do laboratório Novartis. Acabamos de ouvir Podem, o podcast sobre esclerose múltipla, patrocínio Laboratório Novartis.